Olá, meus alunos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal MS Trânsito. Sou Mauro Salles, professor de Legislação de Trânsito, dando continuidade ao nosso curso teórico para a primeira habilitação e reciclagem. A disciplina de hoje é a disciplina de Direção Defensiva, uma das mais importantes aí da nossa grade. Então, vamos iniciar aí, vamos compartilhar a tela com o nosso material. Maravilha. Bom, direção defensiva. Conceito de direção defensiva. Direção defensiva é dirigir de modo a evitar acidentes, apesar das ações incorretas dos outros e das condições adversas que encontramos nas vias. Bom, meus alunos, esse é o conceito clássico de direção defensiva. Direção defensiva é dirigir de modo a evitar acidentes, apesar das ações incorretas dos outros e das condições adversas que encontramos nas vias. Vocês já devem ter ouvido, muitas vezes, algumas pessoas falando, né, que você dirige por você e pelos outros. Isso é uma grande verdade. A todo momento você deverá estar atento para que supostamente possa corrigir um erro de um terceiro na direção. Então não basta você fazer a sua parte, você também terá que ter perícia para corrigir um erro de um terceiro. Então, dirigir realmente, de fato, por você e pelos outros. Esse é um conceito clássico de direção defensiva e você precisa destacar isso na sua apostila porque é uma questão de prova. Tá? Falando em apostila, pessoal, esse material que eu uso é um material atualizado. Para se você quiser esse material, você precisa adquirir o meu material de estudos completo, que é o manual da aprovação para a prova teórica, né? A descrição o link de compra do produto está na descrição desse vídeo. É um material com 20 videoaulas, 15 horas de conteúdo focalizado na aprovação do aluno. Então, para você adquirir, você vai clicar aqui no link na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado. E aí, ao você comprar o material, eu vou te enviar, que eu vou receber uma notificação de venda, eu vou te enviar essa apostila aí para você, para te ajudar aí nos seus estudos, tá bom? Então, continuando. Então, esse é um conceito clássico de direção defensiva que você precisa destacar nos seus estudos, fazer suas anotações, que isso é uma questão de prova. E aqui ele vai falar também, ó, segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS, as principais causas dos acidentes são falhas humanas, 90%, má condições das vias, 6%, e falhas mecânicas, 4%. Então, 90% dos acidentes são causados por falhas humanas, 6% por má condição das vias e 4% por falhas mecânicas. Hoje, morrem 1.600.000 pessoas por ano de acidente de trânsito no mundo, né? São dados da Organização Mundial da Saúde. No Brasil, cerca de 35.000 pessoas aproximadamente morrem de acidentes de trânsito no mundo. Então, são números estarrecedores e por isso que a gente está aqui hoje ministrando aí aulas sobre direção defensiva para que a gente possa, para que vocês, futuros condutores, hoje alunos aí nas autoescolas, ou buscando informações sobre trânsito, possam se conscientizar para que a gente possa diminuir esses números, né? E aí ele vai falar sobre
dentre os principais problemas com o condutor, nós temos dirigir sob influência de álcool ou de substância entorpecente. A gente vai deixar de lado essa parte, não que não seja importante, mas é porque está dentro de um conceito de um dos principais problemas com o condutor. Tá? Então, quando a gente estuda principais problemas com o condutor, a gente está falando, né, de negligência, imprudência e imperícia. Então, a negligência ocorre quando o condutor age com desleixo, né? Então, esse trecho aqui é um trecho chave para você, age com desleixo, né? O condutor que age com desleixo é aquele condutor que age com descaso, com descuido, quer com seu carro na manutenção, quer com seu próprio bem-estar ou dos outros. Então, o condutor negligente é aquele. A negligência é uma omissão, né? É uma inobservância do dever de cuidado. Então, esse condutor que age com desleixo, age com descaso, age com descuido, quer com seu carro na manutenção, quer com seu próprio bem-estar ou dos outros, ele está agindo com negligência. Ele está sendo negligente. Uma dica de prova, pessoal: a maioria das bancas dos Detrans de todos os estados, né, do Brasil, eles utilizam exemplos, tá, relacionados à negligência, com 90% relacionado à má conservação do veículo ou à falta de manutenção. Então, são exemplos como aquele condutor que trafega com o veículo em mau estado de conservação. Esse condutor está agindo com negligência. Um condutor que não tem o hábito de realizar a manutenção preventiva do veículo, esse condutor está agindo com negligência. Então, 90% estão relacionados à má conservação e falta de manutenção do veículo. Mas eu tenho também algumas questões de negligência relacionadas ao condutor na direção do veículo. Por exemplo, o condutor que dirige com falta de atenção, e aí, independentemente de qual motivo que esteja tirando a falta de atenção desse condutor, falou ali, mencionou condutor conduzindo o veículo com falta de atenção, esse condutor está agindo com negligência. São dicas de prova que vocês precisam gravar, tá? Que vocês precisam destacar e escrever aí no seu caderno, que isso aqui é uma questão clássica de prova. A imprudência ocorre quando o condutor deixa de respeitar, ó, esse aqui é o trecho-chave, deixa de respeitar qualquer norma, procedimento ou técnica que lhe ofereça segurança. Imprudência ocorre quando o condutor deixa de respeitar qualquer norma, procedimento ou técnica que lhe ofereça segurança. A imprudência é o excesso, né? Enquanto a negligência é a omissão, a imprudência é o excesso. É aquele condutor que peca pelo excesso. Então, quando ele deixa de respeitar, é aquele condutor que, os exemplos de prova, é o condutor que avança o sinal vermelho do semáforo, é o condutor que trafega acima do limite de velocidade permitido para a via, é o condutor que realiza ultrapassagem perigosa, é o condutor que trafega no acostamento, que ultrapassa pelo acostamento, é aquele condutor que deixa de respeitar uma regra, uma lei ou um procedimento técnico que lhe ofereça segurança. Então, essa é a diferença da negligência, que é a omissão, e para a imprudência, que é o excesso ali da ação. E a imperícia é mais... dá para diferenciar melhor da negligência. Negligência e imprudência têm conceitos até um pouco parecidos, mas que são modalidades, está falando de modalidade de culpa, né? Então, a imperícia
ela ocorre quando o condutor é imperito na prática de direção. Tá aqui, ó. Trecho-chave aqui, ó. Imperito na prática de direção. E em todos os conceitos e habilidades que ela envolve. Então, ó, é imperito na prática de direção, está relacionado diretamente à palavra habilidade, ó. Tá aqui, ó, habilidade, ó. Imperícia, pessoal, é falta de habilidade. Um exemplo clássico na sua prova é um condutor que se envolve em um acidente, pois não sabe agir numa situação de emergência. Então, aquele condutor que se envolveu em um acidente, pois não soube agir numa situação de acidente, né? Ele não soube como agir, por exemplo, um veículo deu uma fechada nele, ele não soube agir, né? Deixou o veículo, deixou ocorrer o acidente, né? Por quê? Porque ele não teve habilidade suficiente. Então, você imagina, né? Um condutor que recém-habilitado, que aprendeu o que sabe na autoescola, nas 20 aulas ali, fez mais uma ou duas aulas ali para se preparar melhor para o exame. O exame não é nada de uma coisa assim absurda que você não consiga passar de primeira, mesmo você aprendendo a dirigir naquelas 20 aulas. Só que você, recém-habilitado, sabendo, né, o que você sabe, o que você aprendeu na autoescola, você não está apto para sair pegando rodovias, por exemplo, e dirigindo por todo o Brasil. Legalmente, nada te impede. Você pode legalmente. Porém, não é recomendável que aquele condutor recém-habilitado. Então, ele vai começar a praticar, né, aos poucos ali nas áreas urbanas, né, até ele adquirir ele vai praticando e a prática vai levá-lo à perfeição. Deixa eu botar meu celular aqui no silencioso. É isso aí. Tira a nossa concentração aí. Atrapalha bastante. Vamos lá. Então, imperícia é falta de habilidade. Tá? Na prova, condutor se envolveu num acidente, pois não soube agir numa situação de emergência. Negligência, omissão, inobservância do dever de cuidado. É aquele condutor que age com descaso, desleixo, descuido com o seu veículo, com o seu próprio bem-estar ou dos outros. Né? Imprudência ocorre quando o condutor deixa de respeitar qualquer norma, procedimento ou técnica que lhe ofereça segurança. Então, exemplos de negligência, a maioria é relacionada àquele condutor que age com descaso com o veículo, não tem o hábito de realizar manutenção, coloca um veículo em mau estado numa via, exemplo, pneu careca, farol queimado, e aquele condutor também dirige sem atenção. Imprudência é aquele condutor que desrespeita o sinal do semáforo, trafega acima do limite de velocidade, ultrapassagens proibidas. E a imperícia é falta de habilidade, né? Aquele condutor que não sabe agir numa situação de emergência, né? Na condução do veículo. Beleza. Continuando, né? Para que um condutor possa praticar a direção defensiva, ele precisa de certos elementos e conhecimentos, não só de legislação de trânsito, mas também de comportamentos que devem ser praticados no dia a dia, no uso do veículo. Destacamos os principais elementos, explicando-os para sua melhor compreensão. Legal. Então são eles, ó. Isso aqui são os principais elementos da direção defensiva. Ó. O Código de Trânsito Brasileiro é o seu maior aliado na busca desse conhecimento, mas também é necessário desenvolver um rápido conhecimento dos riscos no trânsito e da maneira de prevenir-se contra eles. Você precisa conhecer seus direitos e deveres em qualquer situação de trânsito, como condutor ou como pedestre, para evitar tomar atitudes que possam causar acidentes ou danos aos usuários da via. Existem alguns procedimentos do condutor ou problemas com o veículo que são considerados infrações, tendo como consequência penalidades previstas nas leis de trânsito. Por isso, você tem que conhecer todos eles. Outros procedimentos dependem do bom senso de todos os condutores e pedestres,
são as atitudes educadas, compreensivas, de paciência, que ajudam a fazer o trânsito mais seguro. Então, pessoal, o conhecimento é fundamental para que você possa envolver-se com o trânsito. Né? Imagina, você, por algum motivo, né, você abdica, por exemplo, da parte teórica, né, que muita gente despreza a parte teórica, né? Muita gente ignora a parte teórica, né? E aí, o que acontece? Aquele condutor, ele às vezes ele já tem uma noção na prática, ele passa lá na prova prática, ou até por não dar atenção devida na teoria, pode cometer alguma infração durante a prova prática de direção veicular, uma infração gravíssima, por exemplo, pode ser eliminado, né, por falta de conhecimento, onde ele adquire nas aulas teóricas. Nós temos o conhecimento também muito importante para que você possa conduzir o seu veículo no trânsito sem ter problema. Quando o Estado lhe concede o documento de habilitação, você está assumindo responsabilidade, né, administrativas e penais. Nós temos o capítulo de crime, né, no Código de Trânsito Brasileiro, os crimes em espécie, que vai do 302 até o 312A, e você habilitado, você pode responder, né, por um desses crimes, né, caso você cometa. Então, nós temos o conhecimento, como diz aí a frase, né, uma frase famosa, o conhecimento te liberta, tá? Literalmente liberta. Então, é muito importante você saber onde é que você vai parar o seu veículo, estacionar, né, quais são as faixas de trânsito, as placas. Então, muito importante conhecimento para que você não se envolva em problemas. Maravilha. Continuando aí. Atenção! O veículo motorizado que circula em vias terrestres é o que mais exige a atenção do condutor. Mantenha sua atenção no trânsito e não se distraia com conversas, com som alto ou no uso de rádio ou aparelho celular. A atenção deve ser direcionada a todos os elementos da via, condições, sinalização, tempo, etc. E também as condições físicas e mentais do condutor, os cuidados e a manutenção do veículo, tempo de deslocamento, conhecimento prévio do percurso, entre outros. Então, aqui ele vai falar sobre os tipos de atenção. Atenção difusa significa dirigir com atenção tanto concentrada quanto distribuída. Significa utilizar todos os meios para ter uma visão completa e assumir a condição de condutor consciente, antecipando ações e utilizando bem os retrovisores, eliminando os pontos cegos de visão do veículo. A atenção difusa, pessoal, é o tipo de atenção que o condutor deve ter. Então, por isso que você deve destacar ou escrever essa informação aí nos seus estudos, porque é a atenção ampliada, né? A atenção panorâmica. Ela é tanto concentrada quanto distribuída. Então, se cair na sua prova, qual é o tipo de atenção que você deve ter? Provavelmente terá uma resposta lá como uma atenção difusa, né? Diferente da atenção dispersa. É quando o condutor dirige de maneira distraída, exemplos, falando ou mexendo no telefone celular, sintonizando o som, namorando, acendendo cigarro, entre outros que tire sua atenção por segundos. A atenção fixa, a atenção do condutor é somente em linha reta. Este motorista esquece das laterais e retaguarda do veículo. Dificulta todo tipo de manobras, inclusive nas ultrapassagens. A atenção fixa, ela é mais usada aos alunos no início das aulas práticas, principalmente aqueles alunos que nunca tiveram nenhum contato com o veículo. Depois, lógico que eles vão desenvolvendo, né,
e aí eles vão melhorando aí a sua atenção. Beleza. Então, previsão, pessoal. Muito importante aí também, um elemento aí, terceiro elemento, né? Terceiro elemento aí dos nossos estudos da direção defensiva. Previsão. Você não precisa de uma bola de cristal para prever os perigos do trânsito. Apenas precisa prever e preparar-se para algumas eventualidades comuns no dia a dia, como furar um pneu, um buraco ou óleo na pista, um pedestre fazendo a travessia fora do local adequado, um acidente, etc. Essas previsões podem ser desenvolvidas e treinadas no uso do seu veículo e são exercidas numa ação próxima, chamada imediata, ou distante, imediata, dependendo sempre do seu bom senso e conhecimento. A direção defensiva exige tanto a previsão imediata como a imediata, sendo que algumas, inclusive, fazem parte das leis de trânsito. Exemplos: fazer a revisão do veículo, abastecer de combustível, verificar os equipamentos obrigatórios, são previsões imediatas que podem ser feitas com antecedência, de forma planejada. Ver um pedestre ou um cruzamento perigoso logo à sua frente e prever complicações, como o pedestre atravessar de repente, o veículo furar o sinal, é uma previsão imediata. Decisão. Sempre que for necessário tomar uma decisão numa situação de perigo, ela dependerá do conhecimento das alternativas que se apresentem e do seu conhecimento das possibilidades do veículo, das leis e normas que regem o trânsito, do tempo e do espaço que você dispõe para tomar uma atitude correta. Essa decisão ou tomada de atitude vai depender da sua habilidade, tempo e prática de direção, previsão das situações de risco, conhecimento das condições do veículo e da via. Passando aqui. Portanto, esteja sempre preparado para fazer a escolha correta nas situações imprevistas, de modo que possa contribuir para evitar acidentes de trânsito, mantendo-se atento a tudo que circunda a via, mesmo a sua traseira, para que esta decisão possa ser rápida e precisa, salvando sua vida e a de outros envolvidos numa situação de risco. Habilidade. A habilidade se desenvolve por meio de aprendizado e da prática. Devemos aprender o modo correto de manuseio do veículo e executar várias vezes essas manobras, de forma a fixar esses procedimentos e adquirir a habilidade necessária à prática de direção no trânsito das vias urbanas e rurais. Esse requisito diz respeito ao manuseio dos controles do veículo e à execução com bastante perícia e sucesso de qualquer uma das manobras básicas de trânsito, tais como fazer curvas, ultrapassagens, mudanças de velocidade e estacionamento. Muito importante essa informação aqui, pessoal, uma questão de prova, tá? Então você vai precisar fazer um destaque especial e anotar, possivelmente anotar. Se você não tiver esse material aí na sua autoescola, e você quiser adquirir esse material, além desse material, você vai receber um material completo de estudos para a prova teórica do Detran. 20 videoaulas, né, com videoaulas tiradas de dentro do site do Detran, detalhando as armadilhas e pegadinhas elaboradas pela banca. É só clicar no link de compra do produto aí do manual da aprovação na descrição do vídeo. Você adquirindo o material, eu vou entrar em contato com você e vou te enviar essa apostila para você não só acompanhar essas videoaulas, como acompanhar o material, né? Se preparar para a sua prova. Atualmente, a permissão para dirigir tem validade de 12 meses, sendo conferida a Carteira Nacional de Habilitação ao término desse prazo,
desde que o condutor não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima, nem seja reincidente em infrações médias, né? Então, vou precisar agora compartilhar a tela aqui com vocês para a gente estudar essa parte aí. Bom, meus alunos, PPD é permissão para dirigir. É o primeiro documento de habilitação que vocês receberão após fazerem a prova prática, após serem aprovados na prova prática de direção veicular. Vocês receberão, né, 15 dias, 20 dias depois, vocês vão buscar lá no Detran, onde você deu a entrada no seu RENASC, a sua PPD, permissão para dirigir, mais conhecida popularmente como provisória. A PPD ela é válida por 12 meses. E lhe será conferida a CNH, que popularmente você chama de definitiva, se nesse período da permissão, nesses 12 meses da permissão, o condutor não cometer infração grave, gravíssima ou ser reincidente em infrações médias. Então, você, no período da permissão, você não pode cometer infração grave, gravíssima ou ser reincidente em infrações médias. Caso isso aconteça, nesse período, a sua permissão será cancelada. E para conseguir outra, você terá que voltar para a autoescola. Pagar todas as taxas do Detran e pagar, inclusive, a autoescola. Então, muito cuidado nesse período aí da permissão para dirigir. Principalmente quem tem carro no nome que outra pessoa dirige. Tem que tomar muito cuidado. Isso é uma informação muito importante, é uma informação, uma questão de prova e é de extrema relevância para a sua experiência cotidiana, aí, principalmente nesse período aí da permissão. Ok? Beleza? Maravilha! Legal. E aqui ele continua. Ser um condutor hábil ou com habilidade significa que você é capaz de manusear os controles de um veículo, executar com perícia e sucesso qualquer manobra necessária no trânsito. Não esqueça, a prática conduz à perfeição, tornando você um condutor defensivo. É necessário conhecimento e atenção para que você possa fazer uma previsão dos problemas que vai encontrar no trânsito e tomar, no momento necessário, a decisão mais correta com a habilidade adquirida pelo treino no uso da direção, tornando o trânsito mais humano e seguro para você e para todos. Beleza. Continuando, né? Nosso tempo está bacana, vamos continuar aqui. Então, só para a gente amarrar essa parte aqui, tá, meus alunos? Nós estudamos até agora o conceito de direção defensiva, né? Direção defensiva é dirigir de modo a evitar acidentes, apesar das ações incorretas ou das condições adversas encontradas nas vias, né? Nós descobrimos que 90% dos acidentes são causados por falhas humanas e dentre as principais causas, né, diretamente relacionadas ao ser humano estão a negligência, a imprudência e a imperícia, né? Negligência, a omissão, a inobservância do dever de cuidado, aquele condutor que age com descaso, com desleixo, né, quer com o seu veículo na parte da manutenção, quer com o seu próprio bem-estar ou dos outros. A imprudência é aquele condutor que deixa de respeitar qualquer norma ou procedimento técnica que lhe oferece segurança. Aquele condutor que avança o sinal vermelho do semáforo, trafega acima do limite de velocidade. E a imperícia, falta de habilidade. O condutor que se envolve num acidente, pois não sabe como agir, não soube agir numa situação de emergência.
estudamos os principais elementos, os principais elementos da direção defensiva, né? Conhecimento, atenção, previsão, decisão e habilidade. São os 5 principais elementos da direção defensiva. E vamos continuar nossos estudos, porque a gente ainda tem tempo. Vamos continuar aqui, ó. Vamos falar agora sobre condições adversas. Tá? Falar aqui sobre condições adversas. Condições adversas são condições que, agregando fatores de risco, aumentam a possibilidade de acidente e que a direção defensiva permite evitar ou reduzir. Então, uma das principais condições adversas é a condição adversa de tempo. Pode ver que o texto é grande, ó. Algumas condições atmosféricas dificultam muito nossa visão na estrada, prejudicando o correto uso do veículo no trânsito. A chuva, o vento, o granizo, a neve, a neblina e até mesmo o calor excessivo diminuem muito a nossa capacidade de ver e avaliar as condições reais da estrada e do veículo. Em caso de ventos fortes, isso aqui é uma questão de prova, ó. Em casos de ventos fortes, ó, já está até em vermelho, ó. Se os ventos forem transversais, atravessados, procedimento, ó, abra os vidros e reduza a velocidade. Esse aqui é o que cai como questão correta, no caso de ventos fortes, ó. Se os ventos forem transversais. O procedimento que cai em prova é esse, como opção correta. Abra os vidros e reduza a velocidade, mantendo o volante firme. Já se os ventos forem frontais, você deve reduzir a velocidade, segurando com firmeza o volante, mantendo o alinhamento do veículo. E se você quiser acrescentar uma informação ao lado de mantendo o alinhamento do veículo, você pode escrever fechar os vidros. Fechar os vidros, tá? Então, isso aqui é uma questão clássica de prova, tá, pessoal? Em caso de ventos fortes, se os ventos forem transversais, atravessados, abra os vidros e reduza a velocidade, tá? Abra os vidros e reduza a velocidade. Se os ventos forem frontais, feche os vidros e reduza a velocidade, segurando com firmeza o volante. Isso é sempre, né? Com chuva, com vento, sem vento. Segurar com firmeza o volante e manter o alinhamento do veículo, você vai ter que fazer sempre. Chuva. Os pneus ficam menos aderentes, principalmente em curvas, e a sua visão diminui. Assim, deve-se reduzir a velocidade e manter ligados os limpadores de para-brisa. O início da chuva torna a pista ainda mais escorregadia. Isso aqui é uma informação importante. O início da chuva torna a pista ainda mais escorregadia. Né? Por quê? Porque os veículos eles vão lançando detritos, né? Então, os veículos têm vazamentos. Os veículos, quando estão com o sistema desregulado lá do motor, né? Sistema de freio, né? O freio leva o fluido de freio, o motor, você tem o óleo da direção hidráulica, se tiver desregulado, né? Vai haver vazamento e esse óleo vai acabar parando nas vias, né? E aí, o início da chuva, em contato com aquela substância que está ali na via, vai criar uma viscosidade. Isso é perigoso, né? Então, popularmente aí, as pessoas falam, né, que quando começa a chover, o asfalto vira um sabão, e é verdade, tá? Então, atenção redobrada. Legal. Se você entrar com o veículo em velocidade excessiva numa camada de água, poderá ocorrer a aquaplanagem ou hidroplanagem, né? Que é a mesma coisa, que consiste na diminuição da aderência dos pneus com o solo, perdendo assim o contato com a pista. Caso ocorra a aquaplanagem, mantenha o volante onde estava quando se iniciou e tire o pé do acelerador, mas não freie bruscamente. Isso é uma questão clássica de prova, pessoal. Tá? A aquaplanagem, ela ocorre, né? O que causa aquaplanagem? Velocidade excessiva numa camada de água. O que causa aquaplanagem? Velocidade excessiva numa camada de água.
Quais são as consequências? Consiste na diminuição da aderência dos pneus com o solo, perdendo assim o contato com a pista. Agora, o que fazer se você já estiver sofrendo os efeitos da aquaplanagem? Mantenha o volante onde estava quando se iniciou e tire o pé do acelerador, mas não freie bruscamente. Então, o veículo ele vai perder o contato, né, da aderência dos pneus com o solo. Isso é uma fração de segundos ali, mas o suficiente para que, se você tomar uma atitude errada, você possa perder o controle do veículo. Então, aqui, excesso de água, né, excesso de velocidade numa camada de água pode ocorrer com a aquaplanagem, né, que consiste na diminuição da aderência dos pneus com o solo, perdendo assim o contato com a pista. Então, você tem que tomar cuidado. Se você perceber que você está sofrendo a aquaplanagem, você deve manter o volante onde estava quando se iniciou, tirar o pé do acelerador, que o veículo vai reduzir, e não frear bruscamente. Maravilha. Questão clássica de prova, hein, pessoal? Neblina, cerração e nevoeiro. Você deverá redobrar a atenção, reduzir a velocidade e manter o ritmo constante, acender os faróis baixos, limpar o limpador de para-brisa, parar em locais com acostamento, sinalizar a pista com triângulo de segurança e manter o pisca-alerta ligado. Esses são os procedimentos aí no caso de neblina, cerração e nevoeiro. Granizo é a chuva acompanhada de pequenas pedras de gelo. Diminui a visibilidade e, quando muito forte, pode quebrar os faróis e para-brisa. Além dos procedimentos recomendados em caso de chuva, trafegue em velocidade compatível com a situação e pare em locais seguros. Além da dificuldade de vermos e sermos vistos, as condições adversas de tempo causam problemas nas estradas, como barro, areia, desmoronamento, alagamentos, poça d'água, tornando-as mais lisas e perigosas, causando derrapagens e acidentes, né? Condições adversas de tempo, pessoal, são as mais trabalhadas nas provas do Detran, né? Quando eles falam sobre condições adversas, que são diversas, a mais trabalhada em prova é a condição adversa de tempo. E aqui ele vai trazer uma infração, que é do artigo 230, inciso 19, que é conduzir o veículo sem acionar limpador de para-brisa sob chuva, que é uma infração grave medida administrativa retenção do veículo. Tá? Então, vou compartilhar a tela aqui só para falar em relação a essa infração. Choveu, pessoal, tem que ligar o limpador de para-brisa, tá? Principalmente na sua prova prática de direção veicular. Lembre-se que deixar de ligar o limpador de para-brisa sob chuva é uma infração grave. E toda infração grave na sua prova é passível de perda de 3 pontos. Beleza? Maravilha. Continuando, então, aí. Aqui a gente vai falar, ó, continuando, né? Condições adversas, agora de vias. Ó. Condição adversa, né? O ideal é que antes de começar um percurso seja feita uma pesquisa buscando informações sobre as condições da via onde irá transitar. E também deve-se estudar as condições de tempo. Procure informar-se das condições das ruas e das estradas com o guarda, pelo rádio ou com outros condutores que a usem com frequência e tome as providências necessárias para a sua segurança. Existem várias condições adversas nas vias, tais como curvas, desvios, subidas e descidas, acostamento, trechos escorregadios, buracos, tipo de pavimentação, largura da pista, desníveis. Trânsito, fatores relacionados a peculiaridades do trânsito, como congestionamento, aglomerações humanas, horário de grande movimento, tráfego de veículos pesados, ciclistas ou animais, comportamento de outros condutores. Passageiros, fatores ligados ao comportamento ou características dos passageiros. Estes fatores podem incluir idade, estado emocional, barulho e brigas, né? O passageiro também pode tornar-se uma condição adversa, né? Dependendo daquele passageiro que você deu carona, ele pode te tirar a sua paz, não é verdade?
Deixa eu beber um pouquinho d'água aqui, só um minutinho. Se você estiver gostando da aula, peço que você deixe um like aí no canal, para estar ajudando o canal a entregar essa aula para outras pessoas, né, como você, que está buscando informação, que está precisando. E aí, se você estiver gostando, peço que você não só deixe o seu like, você compartilhe aí com seus amigos também que precisam dessa informação. Lembrando que essa apostila, ela vem junto do produto que eu vendo, que o professor Mauro desenvolveu, um produto. Deixa eu compartilhar aqui, pessoal. Falando mais uma vez do meu produto, é o Manual da Aprovação para a Prova Teórica do Detran. Esse manual, ele vem com 20 videoaulas, 15 horas de conteúdo, e é um material totalmente focalizado para a aprovação do aluno. Tá? Um material que está com um desconto muito especial. Então, para você adquirir o material, é só clicar no link na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Inclusive, o link do meu WhatsApp também está lá para supostas dúvidas. Ao adquirir esse material, eu vou entrar em contato com você e vou te enviar essa apostila em PDF para você acompanhar essas aulas e acompanhar as videoaulas de dentro do produto. Para você e vou te colocar no grupo de WhatsApp, se você quiser, que é o grupo dos futuros habilitados, onde eu vou te dar mentoria vitalícia para aprovação, até a sua aprovação teórica e prática. Então, a parte prática eu trabalho muito o psicológico do candidato. Beleza, meus alunos? Então, vamos continuar aí com a nossa aula. Falar agora de condições diversas de luz. Assim como condição diversa de luz, de tempo, perdão, a de luz também é muito requisitada nas provas. Refere-se às condições de iluminação em determinado local. Tanto pode ser natural como artificial. Natural, luz do sol, e artificial, elétrica. Então, olha só, o excesso de claridade pode provocar ofuscamento e a sua falta pode ocasionar uma visão inadequada ao ato de conduzir, podendo provocar, nos dois casos, condições favoráveis a um acidente. Então, eu tenho luz, condição diversa de luz natural, que pode ser o sol, e condição artificial adversa de luz, que pode ser elétrica, né? Você pode observar, aqui, ó, exemplo, ao transitar por uma estrada, o farol alto do veículo em sentido contrário pode causar-nos cegueira momentânea, dificultando o controle do veículo. Deve-se avisar o condutor piscando os faróis e desviando o nosso foco de visão para o acostamento ao lado direito. O excesso de luz solar incidindo em nossos olhos causa ofuscamento, e isso acontece com mais facilidade pela manhã e à tardinha, podendo ocorrer também pelo reflexo da luz solar em objetos polidos, como latas, vidros, para-brisas, etc. Para evitar o ofuscamento, devemos proteger-nos usando a pala de proteção, que é um equipamento obrigatório, ou óculos de sol. O óculos de sol não, tá, pessoal? Só a pala, que é de equipamento obrigatório. Conduza com mais atenção, mantenha os faróis baixos acesos, use pala de proteção solar ou óculos escuros. A falta de iluminação nas estradas, assim como os faróis com defeito, mal regulados ou que não funcionam, causam situações de pouca visibilidade, penumbra, que impedem o condutor de perceber, situações de risco a tempo de evitar danos maiores ao veículo e aos usuários da via, tais como buracos na pista, desvio, acostamento em desnível, ponte interditada, etc. Dirija mais devagar, com atenção redobrada, regule corretamente os faróis e nunca dirija com eles apagados ou com defeito. Transitar com o farol desregulado ou com faixa de luz alta, de forma a perturbar a visão de outro condutor, infração grave, penalidade de multa, medida administrativa, retenção do veículo para regularização.
Vamos lá. Veículo. Fatores ligados à manutenção do veículo, especialmente dos itens diretamente ligados à luz, à segurança, perdão, como luzes, freios, bateria, roda e pneus, suspensão, espelho, cinto de segurança, extintor, motor, etc. Né? Isso tudo está, qualquer problema relacionado ao veículo, né, ligado à manutenção, isso é um artigo, isso é uma infração aí pelo artigo 230, inciso 18, né? Que é o veículo aí em mau estado de conservação. Cargas. A carga mal amarrada, vazando ou sendo arrastada, poderá causar acidente. Por isto, quando o condutor for transportar, deverá observar o excesso de peso e de dimensões de carga em relação ao veículo para poder garantir a sua segurança e dos demais. Infração gravíssima pelo artigo 231. O artigo 231 é um artigo muito trabalhado em prova teórica. Depois você dá uma olhadinha no artigo 231, joga no Google aí, artigo 231 do CTB, se você não tiver material, você vai descobrir aí, estuda essa infração que ela é muito cobrada em prova. E, para finalizar, as condições adversas, né, do condutor. Talvez seja essa a condição adversa mais perigosa, mas é também a mais fácil de ser evitada, pois trata-se do estado em que o condutor se encontra física e mentalmente, no momento em que irá fazer uso do veículo em trânsito. São várias as situações envolvendo o estado físico e mental do condutor. E podem ser momentâneas ou passageiras, mas também definitivas, corrigidas e adaptados ao uso do veículo. Cabe ao condutor avaliar suas reais condições ao propor-se a dirigir um veículo e ter o bom senso necessário para evitar envolver-se em situações de risco. Lembre-se, dirigir quando sentir-se sem condições físicas ou emocionais põe em risco não só a sua vida, mas a de todos os usuários da via. Existem muitas condições adversas do motorista, sendo as mais comuns. Físicas, essas físicas aqui são muito trabalhadas como condições adversas do condutor. Fadiga, dirigir alcoolizado ou após ter utilizado um rebite, né, que é uma droga muito utilizada por caminhoneiro para mantê-lo acordado. Sono, visão ou audição deficiente, perturbações físicas, né, como dores ou doenças, e mentais, estados emocionais, né, tristeza ou alegrias, preocupações, medo, insegurança, inabilidade aqui está colocado errado, isso aqui você pode desconsiderar, né, que não tem nada, inabilidade não tem nada a ver com problemas mentais, né, tem a ver com falta de imperícia, né? Se sentir-se indisposto, cansado, com dores, procure auxílio médico e evite dirigir. Se a perturbação for emocional, como morte na família, notícias ruins ou problemas, consiga alguém para dirigir no seu lugar. Faça o uso do transporte coletivo ou táxi, é mais seguro para você e para todos. Muito bom aí, pessoal. Maravilha, voltei aqui com vocês aqui, tela aberta. Olha só, pessoal, então, nessa disciplina de direção defensiva, nós descobrimos o conceito clássico de direção defensiva, nós descobrimos as principais causas, né, dos acidentes, né, que são falhas humanas, os principais problemas relacionados ao ser humano, a negligência, a imprudência, a imperícia. Estudamos os 5 principais elementos, né, da direção defensiva: conhecimento, atenção, previsão, decisão, habilidade, as principais condições adversas, né, dando ênfase à condição adversa de tempo, condição adversa de luz e do condutor, que são as mais trabalhadas aí nas provas. Então, peço aí, se você gostou dessa aula, que você deixe o seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, deixe as suas dúvidas, suas críticas aí nos comentários. Se você ficou interessado pelo manual da aprovação para a prova teórica, preste atenção nesse recadinho que eu vou deixar para você agora aí. E até a próxima aula aí, pessoal.
Alunos, professor Mauro Sales passando para falar sobre o Manual da Aprovação para a Prova Teórica do Detran RJ, tanto para a primeira habilitação quanto para a reciclagem. É um intensivão de estudos específicos diretamente do site do Detran RJ, onde eu identifico as principais armadilhas e pegadinhas elaboradas pela banca. São 300 questões comentadas e atualizadas através de 10 videoaulas com mais de 1 hora cada, com 100% de aproveitamento, além de um direcionamento de ensinamentos por disciplina focalizado na prova, onde orienta os alunos sobre os principais temas mais cobrados em provas de legislação de trânsito, direção defensiva, primeiros socorros, meio ambiente, convívio social e mecânica. Dicas quanto ao comportamento adequado que o aluno candidato deve adotar durante as aulas teóricas e práticas. Acesso a grupo exclusivo de WhatsApp de alunos, caso queira, onde dou mentoria vitalícia até a aprovação. Material está saindo por 50% de desconto do valor original, menos da metade do valor do Duda de reprovação. Para adquirir o material, é só clicar na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado. Não perca mais tempo, adquira já o Manual da Aprovação para a Prova Teórica do Detran RJ, garanta sua aprovação rumo à tão sonhada habilitação.